natural. Repreendo toda complicação na gestação. Oro por bebês que cresçam saudáveis naquela barriga, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada mãe, pai. Tira o medo, tira a ansiedade, Senhor, as preocupações do coração, Senhor. Abençoe cada parto, Senhor. Nós repreendemos morte, nós declaramos vida, só para a vida no nome de Jesus. Muito obrigado, porque sei que somos ouvidos nessa noite. Muito obrigado, porque o céu foi ligado à terra nessa noite. Muito obrigado por podermos ser ouvidos, porque somos filhos. O Senhor é maravilhoso, Pai. Muito obrigado por tudo. Toma a frente desse culto, Senhor. Nós ansiamos te ouvir e te conhecer mais. Abre corações nessa noite, Senhor. Quebra toda frieza espiritual, todo temor, toda angústia, toda falta de sensibilidade. Eu oro por quebrantamento nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Te damos honra e glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória, pra sempre, amém. Toda glória, a ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, pra sempre, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Depois de um tempo de oração, adoração ao nome do Senhor, nós vamos pensar um pouco do que a sua santa palavra quer falar aos nossos corações nesta noite. Amém? E nesse sentido, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em Atos, capítulo 8, a partir do versículo de número 9. E assim diz o texto sagrado: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até ao maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas.
Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que aquela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento de teu coração. Vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse-lhe: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe na ministração da Tua Santa Palavra, e que cada um de nós, pela graça, possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, através deste texto, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos ministrando a segunda mensagem da série Espiritualidade Confusa. Hoje pela manhã, quando eu peguei a Bíblia e sentei para dar sequência ao meu estudo do livro de Atos, mas já na minha mente, qual direcionamento eu ia ter do Senhor para ministrar nesta noite, dentro desta série, eu estava ali parado no capítulo de número 8 do livro de Atos. E aí, lendo esse texto, eu fui direcionado pelo Espírito Santo a continuar a série na ministração de hoje, considerando essa figura, Simão, o mágico. Dentro desse contexto, dessa palavra, na cidade de Samaria, muitos chamam Samária, enfim, isso é de menos importância. Essa cidade ficava a 161 quilômetros de Jerusalém. E ali vivia um povo que se chamava os samaritanos. O samaritano era a mistura do povo judeu com povos de outras nações. Nações conquistadas pelos assírios, vários outros povos. E aquele povo judeu se misturou com aqueles outros povos, e desse cruzamento todo surgiu o quê? Os samaritanos. Quando você pega o capítulo de número 7 da Bíblia Sagrada, vai estar ali a situação de Estevão, e depois a primeira perseguição da igreja, e devido àquele fato, o Evangelho começou a se expandir para outros povos, para outras nações, mas, de início, ali em Samaria com Filipe. Filipe chegou ali e começou a pregar o Evangelho. Só que
ali tinha um homem chamado Simão o Mágico. E dentro daquele contexto da cultura dos samaritanos, por eles terem sua origem em vários outros povos, não é? Eles tinham feitiçaria, tinham magia, tinham ocultismo, tinham tudo que era base de religiosidade. Então havia uma confusão muito grande. Então eles tinham Simão, um homem que fazia mágica, um homem que mexia com esoterismo, mexia com ocultismo, e aquele Simão era considerado por todos, altamente considerado inclusive como um deus, um representante de Deus, porque ele fazia muitas maravilhas acontecerem ali. Filipe chega pregando o evangelho naquela comunidade, e o povo começou a ser alcançado. E o texto diz que Simão creu na palavra. Ele recebeu a ministração, ele creu na palavra. E o texto diz que ali todos foram batizados, inclusive o Simão. Recebeu o batismo, ele creu no Senhor Jesus e foi batizado. Passado um tempo depois, Pedro recebe a informação de que ali estava tendo um avivamento, um mover muito grande. E ali vai Pedro e João para Samaria. E quando chega ali, realmente estava acontecendo um mover muito grande. Só que não tinha ainda recebido aquelas pessoas o Espírito Santo de Deus. Pedro ora e todos recebem o Espírito Santo de Deus, inclusive o Simão. O texto é bem claro. Só que Simão, no tempo que ele andou com Filipe, depois que ele conheceu Jesus, ele veio andando com Filipe, caminhando com Filipe, durante um certo tempo, e ele via Filipe fazer maravilhas, milagres. E quando viu também Pedro e João orando com imposição de mãos e abençoando aquele povo, e aquele povo recebendo o Espírito Santo, ele ficou atônito com aquela maravilha, e falou assim: eu quero esse poder. Chegou para Pedro e falou assim: me conta aí, como é que eu faço? Eu quero comprar isso. Eu quero comprar essa bênção para que eu possa fazer a mesma coisa. Ali ele foi repreendido por Pedro, o texto é bem claro, não é? E Pedro lhe fez algumas correções e, por consequência, até lançou uma palavra amaldiçoadora sobre a vida dele, que se ele assim procedesse, ele deveria ficar com o seu dinheiro, né? Que havia fel no seu coração, havia maldade no seu coração. Mas depois, pela própria misericórdia de Deus, que Pedro já reconhecia, falou para aquele homem: olha, mas se você se arrepender desse seu pecado, certamente você pode ter uma vida diferente, você pode ter a sua caminhada com o Espírito Santo de Deus. Ponto. Ele pediu para que os apóstolos orassem por sua vida diante daquela palavra muito forte que ele recebeu. Então, ore por minha vida. Já está aí no versículo 24. Por fim, os apóstolos foram embora. O que é que isso tem a ver com a questão de uma espiritualidade confusa? O que é que isso tem a ver? Eu, pensando, meditando com carinho e respeito diante da profundidade desse texto, e posso até conversar e confessar para vocês, irmãos, foi a primeira vez que eu parei para me aprofundar muito seriamente dentro desse texto, porque eu, quando lia, já via o Simão com todo o preconceito, já colocava Simão na galeria daqueles que estavam ali só para atrapalhar, daquele que não seria útil para nada, era um interesseiro. Então minha compreensão de Simão era exclusivamente essa. Mas fui parar e analisar o texto no sentido do que o Senhor quer falar para as nossas vidas diante desse contexto bíblico. Porque um homem que aceitou a mensagem, creu na mensagem, foi batizado e recebeu o Espírito Santo,
o que é que eu poderia esperar dele? Poderia esperar que fosse um seguidor de Cristo, que ouviu muitos ensinamentos através de Filipe, que fosse uma pessoa que tivesse um certo equilíbrio, alguma maturidade na sua caminhada espiritual. Mas o que é que o texto pode nos revelar refletindo neste conteúdo? Em primeiro lugar, eu pensei aqui que dentro desse contexto que nós estamos conversando aqui sobre espiritualidade confusa, e quando eu uso aqui a expressão espiritualidade confusa, é uma espiritualidade desordenada. Uma espiritualidade onde a gente não está com o nosso entendimento firmado de forma sólida, de forma real, naquilo que o Senhor propõe para todos aqueles que nele crê. O Simão, eu entendi aqui que ele estava vivendo essa confusão espiritual, porque ele creu, foi batizado, tinha o Espírito Santo, mas ele estava perdido dentro da sua velha natureza. Na reflexão anterior, nós falamos a questão da natureza humana carnal, que leva a vida nossa como cristão, viver uma espiritualidade confusa. Nesse contexto aqui, a gente percebe que a manifestação da carnalidade estava presente na vida de um homem que entendeu a mensagem, recebeu a mensagem, foi batizado e recebeu o Espírito Santo. Mas o domínio da natureza carnal estava forte sobre ele. Então, podemos deduzir que Simão não buscou a manifestação do poder de Deus para fazer a obra de Deus, a exemplo do que Filipe fazia, mas ele buscou essa manifestação para glorificação do seu nome próprio. Por quê? Porque era um homem que era endeusado por uma comunidade. Era um homem que era um referencial daquele que, na sua manifestação, nos seus comportamentos mágicos, ocultos, de ocultismo, ele realizou muita coisa. Imagine um homem que tinha todo um reconhecimento de uma sociedade, de um homem que fazia maravilhas e milagres mágicas. Não é essa mágica que a gente está acostumado em ver de mágico, de fantástico, não. É mágica de ocultismo, de feitiçaria mesmo. Não é? Um homem que tinha todo o poder e de repente ele perdeu tudo. Porque dentro do contexto da mensagem que era pregada por Filipe, e que é pregada para todos nós, que em Cristo nós somos todos iguais. Nós não temos diferença nenhuma um para com o outro. E aquele homem começou a ser nivelado igual a todo mundo. E por consequência ele ficou, logicamente, com seu orgulho, com a sua vaidade ferida e com seu interesse de não perder aquilo que alimentou a vaidade do seu coração, o seu orgulho por vários anos. E isso trouxe um problema muito sério para a vida daquele homem. E muitas vezes traz para as nossas vidas. Nós aceitamos Jesus, somos batizados, recebemos o Espírito Santo, temos uma nova natureza em Cristo, mas a velha natureza ainda continua dominando o nosso coração. Continua dominando os nossos interesses, e isso é uma realidade. E a gente acaba vivendo o quê? Uma confusão espiritual na nossa mente. Eu vejo, dentro desse texto, que ele buscou, junto a Pedro, esse poder para a satisfação dos seus interesses pessoais, e não para a glorificação do nome de Deus.
Meus irmãos, não se iluda, a igreja do Senhor está cheia de gente assim. Está cheia de gente que quer autopromoção, quer crescer. Teve um tempo que a pessoa se convertia e era um cantor, talvez hoje já deva ser a mesma coisa. A primeira coisa que queria é gravar um CD para o Senhor Jesus. Não sei se os mais antigos dessa época, porque agora eu estou no vou gravar um CD. Não conhecia nem o evangelho direito, né? Já queria estar se destacando, porque lá no mundo tinha aplausos, então agora eu estou aqui no reino, eu quero gravar, eu quero fazer, eu quero acontecer, porque eu preciso continuar mantendo aquela vaidade, aquele orgulho do mundo. E isso retrata para nós que muita gente ainda quer o reconhecimento do homem. Muitos estão querendo a validação de pessoas na sua vida. Isso é um sentimento que existe no coração do homem. E se não for de todos, de sua maioria. Porque, infelizmente, a vaidade corrompe o coração do homem. A vaidade, ela tem esse poder, porque o próprio Satanás trouxe isso no seu coração. Lúcifer queria ser igual a Deus, queria tirar a glória de Deus. E muitas vezes a gente recebe essa bênção de caminhar com Jesus, mas esquece que com Cristo nós passamos a ser servos dele. A glória, a honra, o louvor e a adoração exclusivamente dele. Para nós, mais nada. A beleza do Evangelho é você estar nos pés de Cristo e não se buscando exaltação diante dos homens. E aí que muita gente cai, muita gente se afasta. Simão, ele queria continuar desfrutando do status de encantador, porque ele encantava as pessoas, diz o texto, com as suas magias, as suas feitiçarias, o seu ocultismo. Ele encantava pessoas. Mas quando a gente pensa que temos que avançar na nossa espiritualidade, a gente tem que mudar essa figura de encantador para carregador de cruz. Nós precisamos, num novo sentido na nossa vida, deixar a condição de buscar, desejar viver daquele sentido que nós vivíamos no passado, para considerar aquilo que o Senhor falou. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você pode ter 1000 títulos, você pode ter status, você pode ter tudo, você pode ter dinheiro, você pode ter fama, mas com Cristo é diferente. A gente não pode mais querer viver dentro do rótulo da nossa vaidade, e isso existe dentro do nosso coração, que a gente precisa tomar muito cuidado. O principal desejo de Simão, e o texto vai nos revelando isso, não era a sua transformação interior. Apesar de conhecer tudo, não era a sua transformação interior. O maior desejo de Simão era a expressão de buscar sempre o reconhecimento público, o reconhecimento das pessoas. Então, aí a gente para e pensa dentro desse contexto, né? Como há muita gente que não avança na sua transformação interior, continua caminhando com o seu mesmo padrão. E isso, meus irmãos, a gente precisa fazer uma avaliação sincera.
O que é que tem impedido a minha vida de ser amoldada ao padrão de Deus? O que é que tem impedido? Muita gente, posso dizer, aceita Jesus, e esse novo vínculo com Jesus é no sentido de encontrar lugar para a satisfação das suas necessidades materiais, dentro de uma doutrina que é chamada de prosperidade, para crescer, ter riqueza, ter bens. Isso destoa totalmente dos princípios do Evangelho de Cristo. Quando a gente pensa que muitas vezes a gente quer valorizar muito a expressão no exterior daquilo que nós somos, daquilo que nós somos capazes, da nossa inteligência, dos nossos argumentos, não é isso? Do nosso saber falar, dos nossos conhecimentos, e a gente quer que isso ganhe uma exaltação dentro do reino de Deus. Uma certa vez eu participei de um curso de capacitação em Campinas, e cheguei cedo lá, estou lá com alguns colegas, esperando a aula começar, e tinha um rapaz lá, ele estava até com a mochilinha nas costas, ele estava limpando, ajeitando umas coisas, mas limpando mesmo, ele parecia um trabalhador normal da zeladoria do hotel. Quando começou a aula, quem foi que foi dar aula para a gente? Aquele rapaz. Só que ele era doutor em Harvard, doutor não sei aonde, doutor não sei aonde, doutor não sei aonde. E eu olhei assim, meu Jesus Cristo, olha só, o cabra estava ali, poderia estar se engrandecendo pela quantidade de títulos que ele tinha, estava ali, como ele foi para servir, para capacitar outras pessoas, ele estava servindo na estrutura de um projeto. Então, não são os títulos, não são as nossas capacitações que vão nos fazer melhor e diferentes perante Deus. De jeito nenhum. Esse Simão, a gente aprende que ele queria, ao instar Pedro a adquirir aquele poder, ele não se interessou em passar por um verdadeiro processo de conversão. Ele creu, foi batizado, tinha o Espírito Santo, mas ele não abriu seu coração para passar por um verdadeiro processo de conversão, que aqui eu falo também o discipulado, não é? E quando a gente não passa por isso, não transforma, não muda a nossa mente, não gira uma chave do que é viver o reino de Deus, do que é viver a igreja, de nos colocar na verdadeira posição de crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que acontece? A gente começa a dar ensejo ao nosso coração, às armadilhas do nosso coração, da gente querer crescer para uma glorificação pessoal, uma autoexaltação. E isso silenciosamente acontece no coração do ser humano. Só que a gente precisa ter muito cuidado. A diferença de Simão para muitos de nós é que ele se expôs e ele falou qual era o desejo do coração dele. Muitos de nós não falamos isso. A gente quer ter o poder que um outro tem, a capacitação que o outro tem, o dom que o outro tem de fazer milagres, o outro que o dom tem de ensinar, de pregar, de contagiar, de cantar, e a gente fica no nosso conflito interior querendo ser aquilo que o outro é. Mas Simão, ele deixou manifestar no seu coração dele, eu queria isso. E muitos de nós vivemos numa máscara, numa ilusão, e no nosso coração está esse desejo. Mas que tanto Simão como nós precisamos passar por um processo real de arrependimento, de conversão, de discipulado, para entender que em Cristo nós temos tudo, e em Cristo nós temos aquele dom que o Senhor nos deu.
para que a gente viva o evangelho dele. Essa espiritualidade confusa que envolvia a vida de Simão e que muitas vezes envolve a nossa, ele queria o dom, mas ele não queria se comprometer com o Senhor. Muitos de nós, a mesma coisa, eu volto nessa retroinformação. Nós queremos também dons espirituais, mas comprometimento nós não queremos. Renúncia nós não queremos, entrega nós não queremos, resposta nós não damos. Mas a gente quer estar em evidência, a gente quer estar mostrando. E precisamos ter muito cuidado com isso em nossas vidas. Eu bato sempre aqui na tecla que a verdadeira espiritualidade, ela passa pelo comprometimento sincero com Deus. Quando nós temos esse verdadeiro comprometimento com Deus, o nosso coração ele está voltado a servir a Deus. Nós estamos entregues ao serviço do Senhor e, por consequência, não para usufruir as coisas que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Não. Meu foco principal é ser útil ao reino de Deus. De só menos importância é o que o Senhor pode fazer através da minha vida. Eu quero ser usado por Deus para que os propósitos de Deus sejam realizados através da sua igreja como um todo, ou através da minha vida. Então, esse comprometimento é muito forte. Aquela cidade de Samaria estava ali passando por um avivamento. Estava havendo um avivamento coletivo naquela cidade. As pessoas se entregando a Jesus, sendo libertas, passando a entender, conhecer o verdadeiro evangelho. Simão teve essa oportunidade dentro desse avivamento, mas ele não avançou. E a gente tem que ter essa atenção no mover de Deus, o tempo que o Senhor está fazendo, o mover dele. E vamos citar aqui como exemplo a nossa casa, nessa porção do reino de Deus. Deus está fazendo um avivamento nas nossas vidas, uma desconstrução de muita coisa, nos trazendo uma nova realidade de vida, uma nova realidade de entendimento do Evangelho. Mas se a gente não tiver o entendimento, se a gente não tiver o comprometimento, se a gente não tiver a espiritualidade correta de entender o que Deus está fazendo, a gente vai continuar caminhando com valores passados, com entendimentos passados, com religiosidade, e não vai avançar. O mover está acontecendo e nós estamos estacionados. E isso é um grande prejuízo. Nós precisamos estar realmente sintonizados com o que Deus está fazendo. Deus está fazendo um avivamento aqui. Deus fez um avivamento lá. Deus está fazendo em outro lugar. Mas a gente precisa estar inserido nesse contexto. E para entender e viver o avivamento do Senhor, ele começa de dentro para fora. A gente tem que se permitir ser moldado, a gente tem que se permitir ser moldado, a gente tem que se permitir ser transformado pelo Evangelho do Senhor. É uma realidade indiscutível, para que a gente possa avançar. O texto que nós estamos aqui a meditar, ele é de uma profundidade tão grande e de uma delicadeza que aquele homem, ele poderia estar recebendo naquele avivamento, naquele novo modelo de vida que ele estava apto a estar vivendo, e de viver o óleo fresco da unção de Deus sobre sua vida, ele estava perdendo essa oportunidade. Ele estava perdendo a manifestação da unção de Deus sobre sua vida para continuar vivendo seus interesses de carnalidade. Porque esse era o sentimento do seu coração. Apesar de
ter conhecido a palavra, ser batizado e ter recebido o Espírito Santo do Senhor. Se a gente pensar muito bem, meus irmãos, a gente vai entender que precisamos fazer um diagnóstico profundo da nossa vida, com muita sinceridade, com muito comprometimento, para saber quais são essas causas de impedimento. No caso de Simão, ele verbalizou que ele queria comprar aquele poder, para manifestar aquele poder, e ele se envaidecesse, satisfazesse seus desejos, seus interesses pessoais. Mas em nós, muitas vezes você não está querendo comprar o poder do Espírito Santo, mas você está agindo de forma num paralelo. Você está fazendo para o Espírito Santo alguma coisa, para a igreja do Senhor alguma coisa, mas no fundo você está querendo o quê? Colher frutos, colher resultados, colher interesses para a sua vida. Eu continuei fazendo, eu fiz muito bonito e o Senhor vai me abençoar. Eu vou ter resposta disso para a minha vida. O Espírito Santo não age assim. O reino de Deus não funciona assim. E aí a gente precisa, irmãos, fazer esse diagnóstico profundo na nossa vida, para que não haja essa exposição e, por consequência, a nossa espiritualidade, que deveria ser sadia, totalmente sadia, a nossa mente começa a viver essa confusão, essa desordenação espiritual e, por consequência, sem produzir fruto. No versículo 8, 23, após Pedro ter repreendido Simão, vocês podem observar que existem dois Simãos aí. O Pedro, hoje, que representa a espiritualidade saudável, mas que no passado era um carnal. E nós temos um Simão, o mago, que representa o homem carnal. Temos o homem transformado espiritual e um homem ainda na sua carnalidade. Pedro, com sua experiência e com sua revelação, da revelação que Deus deu para ele, a sensibilidade que Deus deu para ele, ele declarou no versículo 23, Simão, vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Haviam dois sentimentos no coração de Simão. Procurei saber o que é fel de amargura. Ele está revelando um coração contaminado pelas coisas do mundo, por sentimentos mudando. Então Pedro fala assim, eu vejo que no seu coração está contaminado com fel de amargura, com muita coisa do mundo, Simão. E você precisa se libertar disso. Fel é porque deixa a vida amarga. O fel não é bom. E quando ele diz isso, ele está dizendo que a motivação do coração de Pedro não é pura, de Simão não é pura. O que parecia fé, o que parecia fé que ele tinha por Jesus, representava sentimentos de inveja, comparação e frustração. Era o fel de amargura que estava no coração daquele homem. Aí ele vem e continua dizendo, e o laço de amargura? Representa alguém preso por dentro em seus sentimentos pecaminosos. Ele tinha o sentimento de inveja, comparação e frustração. Mas além de ter
ele estava preso a esses sentimentos, mesmo tentando aparecer livre por fora. A aparência demonstrava uma coisa, seguia Filipe para onde Filipe ia, passou muito tempo caminhando com Filipe, ficou atônito pelas maravilhas que Filipe fazia, ficou atônito quando Pedro impôs mão e abençoou vidas com o batismo do Espírito Santo. E aquele homem passou a revelar o que estava no seu coração. A lição que a gente tira, irmãos, da vida de Simão, ela ecoa até os dias de hoje na vida da igreja. E ecoa de muito forte. Eu vou pular a figura de Simão e falar de igreja. Muitos hoje conhecem o Evangelho, são batizados, recebem o Espírito Santo, mas brigam dentro da igreja atrás de posição, cargos, ministérios, mas que quando se fala e são questionados de um verdadeiro arrependimento, de mudança de vida, de mudança de pensamento, de um trato melhor relacional com seus irmãos, isso é fruto de indignação, isso é fruto de conflito. Porque o seu interesse maior não é a conversão do coração, a transformação da sua vida, é interesses pessoais por posições, cargos e ministério. Muitos querem o palco para aparecer, para se demonstrar quem é, o que é que faz, os seus dons, os seus talentos, mas não querem carregar o preço, pagar o preço da pregação do Evangelho. Nós vimos aqui há pouco um país sofrido, o Uruguai. Eu já estive lá e eu sei disso na prática, já vi. É o país mais difícil da América do Sul para a pregação do Evangelho. É muito difícil lá. E aí nós, muitas vezes, temos essa riqueza toda, né? E vivemos o Evangelho voltado para nós mesmos, para os nossos interesses. Não despertamos a visão missionária, né? A missão de temos muito a oferecer, porque a riqueza maior nós já temos, que é o Espírito Santo de Deus em nós. Temos a palavra de Deus na nossa vida, isso é riqueza plena. E a gente se prende muito no reino de Deus com coisas pequenas. A gente continua sendo e buscando o mesmo comportamento de Simão, sermos uns encantadores de crente, encantadores de multidão com os nossos dons e talentos, quando na verdade nós precisamos realmente entender o que é carregar a cruz. Caminhando para o final, eu quero dizer para os irmãos que uma espiritualidade confusa, como foi a espiritualidade de Simão, impediu ele de viver a busca pelo sagrado, ou de viver a presença de Deus na sua vida. Nós nos sentimos desmotivados, nós não temos interesse, quando algumas coisas ou valores se sobrepõem ao reino de Deus no nosso interesse particular, nas nossas vontades, nos nossos prazeres, nos nossos desejos de conquistar, a gente fica impedido de viver a busca pelo sagrado. Quando, no sentido contrário, deveria ser o foco da nossa vida espiritual. Quando o próprio Paulo afirma que ele caminhava firmemente, não perdia o foco, que era Cristo Jesus na sua vida. Ele poderia ter tudo, poderia viver na sua condição de um príncipe, de um fariseu, de um homem de alto conhecimento, né? Teria um futuro brilhante dentro do farisaísmo, mas ele abriu mão de tudo por Cristo. Ele não olhou para trás para seus próprios interesses. Paulo verdadeiramente
se entregou. E o interessante que a gente aprende aqui, puxando para a análise de Paulo, ele passou realmente a ter autoridade espiritual quando ele conheceu a Cristo. Antes ele tinha autoridade religiosa de perseguidor. Depois que ele conheceu a Cristo, ele passou a ter autoridade espiritual para abençoar nações. E é essa autoridade espiritual que nós precisamos viver, essa autoridade espiritual que nós precisamos resgatar para que a gente viva a intimidade com Deus. Paulo passou a ter intimidade com Deus porque ele se entregou a Deus. Simão tinha tudo, mas ele não tinha intimidade com Deus, ele não buscou a presença de Deus, ele buscou os seus próprios interesses. E é necessário, irmãos, que a gente seriamente faça uma confrontação com a nossa vida. Como é que está a nossa vida diante do altar do Senhor? Fazendo sempre essa pergunta: o que é que tem me motivado a seguir a Cristo? O que é que tem me motivado? Simão revelou o motivo que ele queria seguir, era ter o poder para a satisfação dos seus interesses pessoais. E qual tem sido o nosso interesse? Qual tem sido a nossa motivação de seguir a Cristo? Paulo declarou que miserável homem que sou, se eu pensar na salvação só aqui neste mundo, nessa vida. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para abençoar, eu estou aqui para ser diferente. Eu estou aqui para abrir horizonte para as pessoas entenderem o que é reino de Deus. Mas a gente, com uma espiritualidade confusa, desordenada, a gente não avança. Diz o texto sagrado que depois de toda essa situação que aprendemos aqui da vida de Simão Pedro, e depois da corretiva que ele recebeu de Pedro, no versículo 24, diz: respondendo, porém, Simão disse, ele disse a Pedro: Pedro, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Alguns entendem que houve um arrependimento de Simão diante do que foi ministrado com Pedro. Outros entendem de que não houve mudança do coração de Simão, mas apenas temor das consequências que poderiam vir sobre sua vida. Não há uma definição clara da postura que Simão tomou. Mas a mesma pergunta eu vou deixar aqui para vocês nesta noite, e para mim também nesta noite. Como nós estaremos conduzindo a nossa caminhada espiritual diante do Senhor, se nós estamos talvez vivendo uma espiritualidade confusa, uma espiritualidade interesseira, uma espiritualidade sem compromisso, uma espiritualidade apenas no sentido de que venha a mim o teu reino, ao vosso reino nada. Então fica aqui para nós nesta noite esse chamado à reflexão de que Deus não unge ambição, Deus unge um coração arrependido e contrito, obediente ao seu chamado. Que a gente possa nos quebrantar diante do Senhor e não deixar que a síndrome de Simão encontre espaço em nossos corações. Amém? Para que a gente possa viver realmente a verdadeira espiritualidade a qual o Senhor deseja que nós vivamos. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome e aqui agradecemos por mais uma oportunidade de refletirmos na Tua palavra. Nós oramos ao Senhor para que nós tenhamos condições espirituais de fazer uma reflexão da nossa vida, da nossa postura espiritual,
da nossa vaidade, do nosso orgulho, que por vezes contamina o nosso coração, nos prejudica a nossa identidade cristã. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos apenas ter o Espírito Santo, nós não queremos apenas, Senhor Deus, ter o rótulo de cristão batizado, mas nós queremos ter um coração contrito e agradável ao Senhor. Pai, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor nos dê o sentido especial do que é viver uma vida entregue ao Senhor, uma vida realmente espiritualmente sadia, e que nós possamos glorificar o Senhor na nossa caminhada. Assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Você pode dar um abraço em seu irmão, em sua irmã. Não foi falado aqui no momento da oração do nosso irmão Mateus, que está indo para os Ribeirinhos. Se você ainda não ofertou, esteja ofertando no ministério do irmão. Que Deus abençoe.